Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite por poder participar desse evento tão importante ao Dr. Augusto Venezuela e também ao grande amigo Domingos Aynac por ter me convidado, junto com a minha esposa Luciana, há mais de 15 anos atrás, para fazer parte da associação. E essa associação, na verdade, acaba sendo uma grande família de pessoas que lutam, né, pelo direito ao trabalho, pela sua efetividade e, na verdade, a dignidade da pessoa humana. Peço desculpas por falar em português, mas eu vou falar devagar para tentar que vocês me entendam. O tema da minha palestra é exatamente o direito à intimidade, à vida privada dos trabalhadores no meio ambiente digital. Veja, a sociedade global passa por diversas modificações. Uma delas foi exatamente o surgimento dessa nova era. Nós vivemos hoje numa chamada sociedade da informação. A sociedade da informação é aquela na qual todos somos constantemente vigilantes e vigiados. Ao longo das primeiras palestras, eu percebi que todos aqui estavam nos seus aparelhinhos, ou no Facebook, ou no WhatsApp, etc., etc. Todos nós também utilizamos de ferramentas de informática para fazer nossa palestra, mas é exatamente isso. Essa agilidade, essa possibilidade de nós termos diversas informações que fazem com que sejam transmitidas com agilidade, que sejam utilizadas tanto para o bem, mas também podem ser utilizadas para o mal. Os trabalhadores, em geral, e esse é o tema, a vida privada e as relações de trabalho, elas devem, sem dúvida nenhuma, assegurar ao trabalhador o respeito à sua dignidade. Esta dignidade é também conferida aos empregados. Alguns temas que eu pretendo tratar aqui são algumas inquietudes que buscarei explorar. A primeira é a investigação da vida pregressa e a vida social do candidato ao emprego. A segunda é a utilização do sistema audiovisual para monitoramento da atividade laboral. E a terceira, o monitoramento de e-mail corporativo dos empregados. Então, como eu estava dizendo, a vida do trabalhador tem aspectos em que, hoje em dia, os empregadores, as empresas, antes mesmo de contratar os seus empregados, eles já podem buscar informações, seja no Facebook, seja em diversas redes sociais, seja ainda nas chamadas listas negras, que as empresas guardam e passam de forma dissimulada para as outras empresas. Estes bancos de dados acabam, sem dúvida nenhuma, por fazer com que a vida do trabalhador seja vasculhada de todos os níveis. Então, isso deve ser rechaçado pelo direito. A tecnologia da informação e a comunicação, sem dúvida nenhuma, ela ajuda muito na gestão pessoal utilizada por várias empresas. E esses aspectos da dinâmica empresarial, optimizar recursos, ao se fazer seleções, hoje em dia, todas as empresas acabam acessando, seja Facebook ou redes sociais, LinkedIn, etc., etc. Para quê? Para buscar um trabalhador que se adeque de uma forma uma forma mais inclusiva na empresa. Então, essa invasão da vida privada e
à intimidade acaba servindo, muitas vezes, como uma discriminação. Então, essa tecnologia da informação permite que as empresas conheçam diversos aspectos das vidas dos trabalhadores, que são a aptidão dos profissionais dos empregados, porém, também, às vezes, consegue entrar em aspectos psicológicos, emocionais e situações pessoais dos trabalhadores. Por exemplo, é possível colher a ideologia, a religião, a sua orientação sexual, muitas vezes na internet. E isso, sem dúvida nenhuma, ela viola a dignidade da pessoa humana e deve ser rechaçado pela justiça. Na verdade, a discriminação ela está em todas as constituições dos nossos países, bem como na Convenção 111 da OIT, e essa discriminação ela acaba possuindo um viés nitidamente discriminatório e deve ser proibida por todas as jurisdições dos nossos países. Muitas vezes, inclusive uma decisão do Superior Tribunal do Trabalho do Brasil, ele diz que a inclusão do empregado em lista discriminatória dá por ensejo a indenização por danos morais por ser conduta ofensiva à dignidade humana, sendo dispensada a prova de prejuízo concreto. Outro ponto interessante, que vale a pena nós refletirmos nesse congresso, é sobre o poder de vigilância e controle dos trabalhadores. Esse poder de vigilância é possível, por exemplo, com a instalação de programas hoje de informática que espionam os computadores dos seus empregados. Ou, não só, podendo ser também através do monitoramento de câmeras. É importante dizer que nem sempre essa vigilância ela irá ofender os direitos fundamentais, até porque nenhum direito fundamental é absoluto. Nesse sentido, os mecanismos utilizados pelo empregador, eles devem fomentar, sem dúvida nenhuma, a produtividade e supervisionar se o empregado está desempenhando as suas atividades de forma satisfatória. A respeito disso, nós temos as escutas telefônicas. É muito comum que os empregados sofram, dentro da empresa, escutas telefônicas. Um caso do Brasil famoso são as escutas dentro das empresas de telemarketing. O TST já julgou que, como ele está no exercício do seu trabalho, essa vigilância ela pode ser utilizada, né? Inclusive, ela pode ser utilizada para fins de dispensa, de demissão. Tá? Outro ponto interessante que nós podemos tocar aqui seria a questão do monitoramento do e-mail corporativo. Nós temos duas posições. Uma primeira posição dizendo, a doutrina majoritária no Brasil, que diz que as empresas não podem acessar o conteúdo dos e-mails corporativos, sob pena de afronta a direitos constitucionais em tela. Essa parte da doutrina, ela diz que o fato dos empregados terem senhas para utilizar e-mails serve de sustentáculo para fundamentar essa parte do entendimento doutrinário. Porém, a doutrina amplamente majoritária no Brasil é no sentido que o e-mail corporativo é típico instrumento instrumento de trabalho e é fornecido por empregado apenas para que ele realize tarefas laborais, sendo facultado ao empregador acessar o conteúdo de tais e-mails, desde que o empregador avise previamente quanto à possibilidade de sua vigilância. Aqui, nesse caso, nós temos o quê? O direito da empresa poder proteger o seu patrimônio, buscar a eficiência da produtividade, certificando que o e-mail corporativo não está sendo utilizado para outros fins. É importante frisar que o e-mail corporativo muitas vezes é utilizado para fins privados.
É óbvio que há necessidade de se ter uma ponderação, uma razoabilidade. Se o empregado utilizou uma, duas vezes para mandar questões pessoais, não há problema. O grande problema seria quando o empregado utiliza-se desse e-mail para questões, por exemplo, há um julgado aqui no artigo preparado para o livro, em qual ele se utilizou o e-mail para mandar fotos pornográficas para outra pessoa. Nesse caso, houve, inclusive, a demissão por justa causa. O que acontece em relação ao e-mail corporativo é diverso do que se ocorre em relação aos e-mails pessoais. O entendimento é que os e-mails pessoais, mesmo quando utilizados nos computadores da empresa, eles não podem sofrer vigilância do empregador. Porém, como hoje os computadores de todas as empresas acabam sendo vigiados, se o empregador vier a se utilizar muitas vezes de e-mails pessoais, né, ele estará desvirtuando o seu trabalho. Então, ele poderá também sofrer essa demissão, no caso de se utilizar muito o e-mail pessoal. Mas veja, o e-mail pessoal, na maior parte das vezes, não pode ser devassado. Por quê? Porque representa também a sua privacidade. Tá certo? E, para terminar, respeitando o tempo, eu gostaria de dizer o seguinte, que a sociedade, que os empregadores e as sociedades como um todo, devem compreender que a inserção do empregado no meio ambiente de trabalho não lhe retira os direitos de personalidade, os direitos fundamentais, e sua condição de cidadão, de ser humano, é sempre mantida. O direito não pode ficar alheio à nova realidade social e precisa harmonizar o avanço da internet, a necessidade de se alcançar um controle sobre o grande número de informações existentes nesse mundo globalizado, preservando, sem dúvida nenhuma, os direitos fundamentais dos trabalhadores. Muito obrigado.